Felipe Iglesias, hoje aqui no programa Conexão. Música do Biel essa, não é? É, do Gabriel. Muito, muito bonita essa música, gosto bastante. Luciana, tem um comentário aqui do Felipe, é seu xará também, Felipe, inclusive ele estudando no NASP também, ele está de férias, ele fala o seguinte: manda um abraço para o NASP e para a galera aqui de Petrolândia, no Pernambuco, seu estado, hein, Luciana? Estou aqui de férias. E tem também aqui, cadê? Ele fala o seguinte: Felipe Iglesias no programa Conexão, muito bom, amo as músicas dos Iglesias, viu? Tá devendo a participação aqui os Iglesias, hein? Tá devendo. Lu, a gente vai ter que marcar, vocês vão ter que vir trio. aqui. Difícil, mas vai vir, uma hora ou outra vai vir. Falta trazer o Lucas, aí depois a gente traz o trio completo. Isso. Tema de hoje aqui no Conexão Poder Executivo, e vamos agora até Minas Gerais, a terra aqui do Luíde, né, Luíde? Luíde é mineiro. Eu sou sergineiro. É sergineiro. Eu sou metade sergipano, metade mineiro. Muito bom, gostei. Thales, boa noite, tudo bem com você, Thales? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos aí do programa. Thales, eu quero saber antes, você é um jovem que se interessa por política? Eu estou fazendo essa enquete aqui hoje, porque o primeiro VT ficou meio misturado ali, alguns tinham noção aí dos três poderes e tal. Eu quero saber de você, você se interessa por política? Interessa sim, eu sou estudante do curso de História, então a gente tem que ter esse envolvimento, estar sempre ciente aí do que está acontecendo na política do país. Certo, agora você pesquisa mesmo seus candidatos, o histórico, procura conhecer bem os projetos que eles querem desenvolver? Sim, procuro estar sempre sabendo qual a proposta do partido, a proposta do candidato. Certo, agora qual é a sua pergunta aqui para os nossos convidados de hoje? Então, minha pergunta é a seguinte: foi falado aí que para o bom funcionamento de um governo deve haver negociação entre o legislativo e o executivo. Eu gostaria de saber se, pelo fato do Brasil ser um país que quase não tem ideologia política partidária, se essas negociações não acabam ocorrendo juntamente com suborno, com propina ou com qualquer tipo de corrupção. Doutor Luíde. Veja, a pergunta dele é uma pergunta que nós estamos vendo na televisão, toda a discussão e todo o problema. E é bom que a gente esteja vendo isso na televisão, porque é aquilo que foi mencionado, o portal da transparência. Tem que ser transparente, né? Nós temos que ver discussões, nós temos que ver julgamentos. Veja, o mundo tem julgamentos de políticos corruptos, de pessoas importantes corruptas, desde o seu princípio. Né? Então, se a gente fica sem ver isso, a gente às vezes se preocupa. Quer dizer, ou nós estamos muito bem, ou nós estamos escondendo. Agora, a gente mencionou aqui que deve haver o equilíbrio entre os dois poderes, não deve haver essa negociação, até porque essa negociação não deve haver. Se está bem equilibrado, o poder legislativo ele negocia dentro dele, porque essa negociação ela não é ilícita. Porque, por exemplo, você tem lá dentro professores que representam o interesse dos professores, ou pelo menos deveria ter. Você tem agricultores que defendem o interesse dos agricultores. Você tem ali dentro advogados, você tem ali dentro médicos, você tem, então, o Congresso Nacional, você tem um número grande de deputados e senadores, exatamente para que você tenha representatividade. Então, se ali estão só representantes de uma categoria ou de um grupo de pessoas, é ruim. O ideal é que cada categoria dessa se reúna e escolha os seus deputados. Eu me lembro uma vez que acompanhei um grupo de professores que reclamavam muito, etc. E aí eles conseguiram escolher alguns deputados que defendiam os interesses dele. Foi fantástico para a categoria, porque a categoria tinha uma voz dentro do legislativo. Então, é claro que essa corrupção ela existe e nós temos que lutar contra ela. E o voto, mais uma vez, é um passo importante nisso. Obrigado pela pergunta dele. Thales, muito obrigada por sua participação. Uma boa noite, tá? Agradeço. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Uma coisa que eu queria falar rapidamente tem a ver com o que o Dr. Luíde estava falando, que quando a gente tem, por exemplo, não tem o interesse por notícias ou acompanhar julgamentos, a gente acompanhou um que durou tanto tempo aí e tal na mídia, o que acontece? Se você não acompanha, você não sabe quem é. Aí esses caras voltam depois, né? Como a gente tem aí N políticos que voltaram porque a população nem esquece, né? Entendeu? Esquece o que ele foi no passado, o que ele fez, a propina, compra de votos, desvio de verbas públicas. E tudo isso causa uma consequência para mim, para você, para a Luciana, para o doutor Luíde. Entendeu? Quando quando um candidato compra um voto, o que está acontecendo? Para ele pagar esse voto depois, sabe o que acontece? Ele tira da verba parlamentar, tira da educação, tira da segurança pública. Agora, Bianca, essa aversão pela política, por conta da corrupção, né, que a imprensa
divulga e tal, acaba criando um distanciamento, né? Eu ouço muitas pessoas falando, não, esse ano eu vou lá só para votar em branco, Não, né? Esse não. ano, achando que tá... Só para anular. Exatamente, só para anular. Então, aí a gente tem uma crise. Você citou uma palavra que é a crise, e é uma crise de representatividade. Ou seja, quem está lá no poder não me representa. O problema é que eu coloco ele lá. Entendeu? E eu coloco ele lá por uma falta de consciência política, porque eu não acompanho, eu não me intero de assuntos sobre política e tal. Então, assim, uma coisa que eu tenho em mente é a seguinte: voto nulo não impacta na eleição. A gente interpreta o Código Eleitoral, se eu não me engano, 224 do Código Eleitoral, diz ali que o voto nulo, uma maior quantidade de votos nulo, por exemplo, 50% ali de uma eleição, se for voto nulo, cancela a eleição. Sim, só que não o meu voto. O que acontece? Se tiver fraudulência na eleição, aí sim, por exemplo, se um candidato comprou a maioria dos votos, aí essa eleição é anulada, porque os votos dele foram anulados. Aí sim a eleição é cancelada e tem uma nova eleição. Agora, o meu voto, eu colocar lá, digitar qualquer número, branco, né? não vai Não impactar vale. na eleição. Agora, é interessante Agora, nosso isso aí, programa- Lu. Não, é rapidinho, só porque tem esse comentário aqui, que hoje o programa está correndo demais, gente. Mas a Esté Soares, ela pergunta sobre isso, né? A questão do voto nulo, ela tem uma dúvida sobre isso, pois até esses dias ela achava que seria um modo realmente de anular. Não. Mas pelo que ela está vendo, os Não votos é. nulos Não são é. contados, sendo assim, ajuda o candidato que estiver vencendo. Chapolin, a não é. Dani está falando aqui no ponto, nós teremos outros programas sobre política, o doutor Luiz vai voltar aqui, estou fazendo compromisso aqui. Toda vez que eu venho no fechando já. programa, fica rápido. O nosso tempo está acabando, eu quero agradecer. Agora eu queria, doutor Luiz, que rapidinho você falasse sobre a importância do jovem cristão, né, se interessar por política, né, e pesquisar, e ser atuante como cidadão, né? Qual a importância? Um minutinho. Veja, nós somos o sal da terra. E quando o assunto é eleição, veja, você se preocupou tanto com a Copa em 30 dias. Eleição são 4 anos, meu amigo, que o cara vai ficar comandando a sua vida lá sem que você nem saiba de tudo. Então, veja, como cristão, ocupe esse espaço consciente, conscientize as pessoas da importância. Veja, como cristão, vote em pessoas que têm ideais cristãos. Cuidado, veja qual é a história do candidato, veja qual é o passado do candidato, veja em que o candidato acredita, para que você não coloque lá pessoas que vão trazer problemas exatamente para a sua vida espiritual, para a sua vida social e também, quem sabe, até para o seu ganha-pão. Ele pode prejudicar toda a estrutura do país e prejudicar direto a sua vida. Ano eleitoral, nós traremos mais temas aqui sobre política no Conexão até o mês de outubro. Fique conectado aqui com a gente. Quero agradecer a participação da Isso, Bianca. imagina, sempre Muito ajuda. obrigada. Jornalista jurídica ela, viu? Essa... Muito obrigada, doutor Luiz, Obrigado, também pela eu que participação. agradeço. Esperamos você aqui mais vezes no Conexão, viu? Sempre que possível. Ao Felipe também, muito obrigada, viu, Felipe, Obrigado, pela participação. Chapolin. Luciana, 2 abraços rapidinho. Para a Nayara, que trabalha aqui com a gente, uma amiga nossa, e para o amigo meu também, o Wagner Dida. Um grande abraço para você, Dida, e para a Nayara, amigos nossos aqui da Novo Tempo. Então, amanhã estaremos de volta aqui às 7h30 ao vivo na TV Novo Tempo. E vamos de música agora com o Felipe. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram, parecia eu ter caído num vazio. Mas Deus me ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber
que é pecado ao clamar pelo